Olá! O Brasil está prestes a sediar a COP30, a principal conferência do clima realizada em nível mundial. Há um mês do encontro, o que é esperado da COP num cenário em que o aquecimento global é cada vez mais sentido, especialmente por meio de desastres climáticos como secas na própria Amazônia e enchentes que vão da Ásia ao sul do Brasil, passando por diversas cidades europeias importantes. O que os países ditos desenvolvidos estão dispostos a apresentar? O que o Brasil está levando? Para conversarmos sobre essas expectativas, eu recebo aqui no Câmara Debate dois deputados do norte do país, Keniston Braga, do MDB do Pará, e Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Muito bem-vindo, deputado, muito bem-vindo, deputado Keniston, muito bem-vindo, deputado Sidney. Eu queria começar com o senhor, deputado. O Brasil, é sempre muito cobrado por esses países ditos desenvolvidos, ou seja, os países do chamado primeiro mundo, em relação a como a gente trata da Amazônia, né? Como é que está sendo, a essa altura do campeonato, como é que está sendo o cuidado para que a Amazônia não seja devastada? Todos os cuidados que começam por ações do próprio governo federal, passam pelos governos estaduais, do Amazonas, do Pará e de todos que compõem a Amazônia Legal, eles têm evoluído bastante. Nós temos um índice de desmatamento muito reduzido. A cada ano a gente começa a ter uma redução significativa das queimadas. Então são trabalhos, são determinações de governos federal, estadual e até municipal que caminham nesse sentido, porque é uma consciência hoje mundial da necessidade de cuidarmos das questões climáticas. E na Amazônia não é diferente. Tanto eu quanto o Sidney somos caboclos amazônidas, moldados e nascidos sob o sol do Equador. E nós conhecemos exatamente cada detalhe. Por isso a alegria nossa, felicidade de poder discutir essa 30ª conferência no maior ativo ambiental do planeta. Temos muita coisa a dizer, temos muita coisa a mostrar e precisamos muito que as pessoas vão até a Amazônia, vão até Belém do Pará, para a gente estabelecer aquele momento que eu digo, a COP não é do Brasil, a COP não é do Pará e a COP não é festa, a COP é trabalho, trabalho e trabalho. Nós teremos a oportunidade de mostrar para o mundo todo como vive o Amazônia e do que de verdade a gente precisa para manter essa floresta de pé. Pois é, deputado Sidney, o presidente Lula falou exatamente isso, que quem for a Belém do Pará vai ver a Amazônia e o Brasil, principalmente a Amazônia, da forma como ela é, inclusive com seus problemas. Como é que o senhor vê isso? Primeiro, quando você coloca da cobrança, né, ela também é interna e externa, de como o Brasil trata a Amazônia. Primeiro é importante se dizer o seguinte, que não tem tratado com prioridade, porque quem trata com prioridade cuida. Aquele bioma, como o colega Keniston coloca, ele é muito rico e muito importante para o equilíbrio do clima no mundo. E não dá para ter uma visão romântica da Amazônia, não só da Amazônia brasileira, como a Amazônia como um todo, porque nós não temos um santuário. Lá vivem homens, mulheres e crianças e que têm o direito e sonham de viver com dignidade. Nós temos o maior passivo da população sem energia elétrica. Nós temos o maior passivo da qualidade do fornecimento e atendimento da internet. Nós temos o maior passivo habitacional. Nós temos o maior passivo de saneamento básico e água tratada. Quando você coloca das secas extremas, boa parte da população da Amazônia, com seca ou sem seca, não tem água potável. E o que é mais contraditório? No Brasil, 80% da pesquisa é financiada pelo poder público. E a região que menos recebe recursos para a pesquisa é a Amazônia. Então, eu concordo com o presidente que nada melhor do que conhecer a Amazônia com seus desafios e contradições. Mas é necessário cuidar da Amazônia. E completo dizendo uma coisa. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade, pela vez primeira, dos amazônidas falarem o que pensam. Eu até sugeri para o presidente da COP
de nós fazermos conferências municipais, conferências estaduais e tirar um documento da Amazônia propondo o que ele pensa, o que ele acredita nessa conferência. Eu entendo que a gente perde essa grande oportunidade. Lá vai ter parlamentares que são comprometidos, como o deputado Kenisters e tantos outros, eu estarei lá como lideranças. Mas é importante que essa COP seja realizada na Amazônia. Eu vejo muitas pessoas dizer, mas o Pará não tem infraestrutura, o Pará não tem rede hoteleira, o Pará não tem isso, não tem aquilo. Isso é Amazônia, né? Todo mundo enche a boca para falar de Amazônia, mas quando é para cuidar verdadeiramente, não há essa preocupação. O Brasil é um país extremamente desigual e nós do Norte sabemos o que é desigualdade. Desde o custo de uma passagem aérea, o horário dessa passagem, a falta de infraestrutura e logística para uma região que tem se mostrado não um fardo para o Brasil, mas solução. Haja vista, por exemplo, que hoje quase 40% do escoamento de grãos desse país é feito pelo norte brasileiro que está na Amazônia. Deputado Keniston, o movimento Amazônia de Pé intensificou a coleta de 1,5 milhão de assinaturas para a apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular aqui à Câmara dos Deputados. O objetivo da proposta é destinar 50 milhões de hectares de florestas públicas da Amazônia para unidades de conservação e uso sustentável de terras indígenas e demais territórios de povos tradicionais. Isso deve reverberar durante a COP? É o ambiente para se discutir esses assuntos. Olha, eu vou fazer minhas palavras do deputado Sidney. Abaixo da copa das árvores nós temos pessoas morando. A Amazônia é constituída disso. Essa é a nossa configuração. E quando a gente parte para essa discussão, repito, nós precisamos focar na Amazônia. Precisamos descobrir qual é o papel da Amazônia na mitigação dessas questões ambientais. E levar o mundo todo, a iniciativa privada, as ONGs, os grandes representantes internacionais e nacionais dessas questões, que debatem essas questões climáticas, para dentro da Amazônia é uma oportunidade ímpar que nós temos. E de verdade nós precisamos mostrar a Amazônia como ela é. Então, esse assunto que deve reverberar assim, deve ser um assunto permanente, não tão somente do período da COP30. A COP30 ela ativa essa discussão, porque é um momento onde a ONU estabeleceu que essa discussão ela está estabelecida envolvendo todas as grandes potências do mundo, porque esse é o momento, não há mais tempo para a gente discutir se isso é verdade ou não, isso é uma realidade. Nós já temos intempéries climáticas em todo o planeta e a Amazônia é essa saída talvez para esses problemas. A maneira e a forma como vivemos, a maneira e a forma como usufruímos desse potencial ecológico deve sim ser tomado como exemplo. Nós não podemos ser criticados diante de tanta adversidade que o povo amazônico enfrenta. E o deputado Sidney é muito feliz quando ele fala, nós temos os maiores déficits de moradia, de moradias dignas, de internet, de educação, de saneamento básico, de energia elétrica. Imagine que o Pará é o maior produtor de energia elétrica do Brasil, né? Energias geradas em estados, eu tiro dessa classificação Itaipu, porque é uma binacional. Uhum. E nós ainda temos pessoas ribeirinhas, pessoas que moram à margem de rios da Amazônia, vendo o linhão passar sobre as suas casas, mas não tem energia elétrica. Então a gente precisa usar esse momento para mostrar para o resto do mundo que a relação da devastação está intrinsecamente ligada à miséria, à fome. Se nós tivermos uma população que passa fome, que é miserável, que não tem as menores condições de vida, nós teremos sim um avanço da devastação, porque as pessoas vão lançar mão cada vez mais disso para poder sobreviver. Então essa relação direta da fome, da miséria com a devastação precisa ser freada. E como é que nós vamos frear isso? Dando a essas pessoas a oportunidade de estudarem, de morarem em lugares dignos, de terem saneamento básico para terem uma saúde melhor, para entregar saúde, para entregar energia elétrica, para entregar lazer, para entregar vida de verdade, porque
São essas pessoas, e não é ninguém que vem de fora, que vai manter essa floresta de pé, ativa e sendo, sem sombra de dúvida, o pulmão do resto do mundo. E tem as pessoas que querem ficar no local onde nasceram, mais próximas da própria floresta também, né, deputado? Por exemplo, os senhores pretendem mostrar em loco aos representantes desses outros países iniciativas como essa de pagar créditos para a pessoa que mora na floresta para conservar a floresta? Isso, sem dúvida nenhuma, seria uma grande conquista, porque eu concordo plenamente com o que disse o deputado Kennedy. Eu tenho uma convicção muito clara comigo. Não há incompatibilidade do desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental e social. A incompatibilidade está com a miséria, com a pobreza e a fome. Essas pessoas viram presas muito fácil do narcotráfico e de outras formas de violência. E só para completar o que você colocou ainda há pouco, criar unidade de conservação por si só não é solução. As imagens dos Yanomami em Roraima não é exclusivo daquela etnia, até porque hoje nós temos muitos indígenas que não têm sequer água potável, quanto mais proteína, como na região do Alto Rio Negro. Então, veja bem uma coisa, é importante que as pessoas conheçam a Amazônia, mas o deputado Kennedy colocou aqui uma coisa, é o seguinte: a gente conhece a Amazônia por dentro, não de ouvir falar, não de ler. Então, isso faz um diferencial muito grande. Agora, essa política de sequestro de carbono, ela tem sido demonstrada equivocada, porque ela tem uma preocupação maior em tratar áreas degradadas de quem cuida da floresta. Então, é importante isso seria muito importante para garantir a manutenção da floresta. Tinha sido começado, né, deputado? Exatamente. Eu acho que mais ou menos uns 20 anos. Mas de forma muito tímida, mas que a gente tenha a transparência e a garantia de que esse recurso chegue na ponta. Porque eu vou lhe falar um exemplo, Fundo Amazônia. Eu não posso falar pelos outros estados, mas no meu estado eu desconheço qualquer projeto que tenha resultado viável para aquelas populações que lá estão, de forma clara, de forma muito transparente, certo? Eu sou a favor desse fundo, mas que ele tenha transparência na aplicação e dos seus projetos, porque para a gente engrossar literatura, ele não resolve, ele não garante a floresta em pé, não garante qualidade de vida. Nós precisamos trazer resultado para as pessoas. Nós temos mais de 1,5 milhão de pessoas que vivem na Amazônia que estão com lamparina, que não têm acesso à energia elétrica. Nós temos escolas que não têm energia, escola que não tem internet. E não são poucas. Numa região onde vive ali em torno de 30 milhões de pessoas. Então, esses desafios não são pequenos, mas é importante, né? E se o brasileiro, né, é resistente, é otimista, o Amazônia é muito mais, né? Então, eu entendo que se as pessoas tiverem a oportunidade de conhecer um pouco da Amazônia, lá na próxima cidade de Belém, porque a nossa relação de tempo é outra, né? 1 hora de avião para nós é perto, um dia de barco é perto, né? Navegando no rio. E é muito diferente, mas que a gente possa mostrar um pouco do que é a nossa realidade. Ou seja, os países acima do Equador, eles vão sentir esse gap enorme que existe entre quem mora no Amazonas, entre aquilo, apesar da imensidão e tudo, entre a situação de vida dessas pessoas e um lugar como a Europa, por exemplo, e os Estados Unidos, que são dos que mais consomem energia e que, portanto, jogam muita poluição no ar, né? A China também. Quer dizer, o que os nossos parlamentares podem dizer também, cobrar também dos governantes que vêm desses outros países? Olha, eu vou voltar um pouquinho falando sobre o sequestro de carbono. A política, a teoria que se estabeleceu para isso é muito boa, mas o deputado Sidney foi preciso na sua colocação. Nós precisamos voltar os resultados para as pessoas. Se nós criarmos uma metodologia, uma forma de aplicar esse recurso na melhoria social de quem vive abaixo da copa das árvores, isso sim terá trazido bons resultados. Quanto
aos líderes mundiais, conhecer a Amazônia nas suas entranhas, eu acho que se a gente consegue isso, a gente muda um discurso enraizado há muitos anos. Eu sou neto de ribeirinhos, meus avós foram ribeirinhos, nasceram à margem do rio e lá criaram seus filhos, e num período onde não existia internet, onde as coisas não eram tão evoluídas quanto são hoje, talvez a vida deles naquele momento fosse uma vida muito mais completa. Mas nós avançamos, a humanidade evoluiu, ela tem a necessidade extrema dessa comunicação ativa e presente a todo momento, através da rede mundial de computadores, que é a internet. Nós precisamos dar o filho do ribeirinho, porque você bem disse agora há pouco, o Amazônia ainda não quer sair da Amazônia. O ribeirinho não quer deixar de morar na beira do rio, ele não quer deixar de sair do seu habitat natural, porque nós temos essa característica. Mas, às vezes, é muito difícil conduzir a vida lá. E trazer esses líderes mundiais e dar a eles a oportunidade de conhecer de verdade como somos, quem sabe... Aí tem uma proposta do deputado Sidney de que os parlamentares da Amazônia Legal, do norte do Brasil, estejam presentes todos os dias, representando este parlamento para ouvir, para entender, para tirar de lá um entendimento e trazer para este parlamento essa discussão de uma maneira mais clara, mais sucinta. É uma oportunidade onde a gente espera que, de verdade, ao final de todo esse processo, que é a COP30, a gente possa ter financiamentos, a gente possa ter esse fundo amazônico, que o deputado a gente só escuta falar, a gente só vê a publicidade desse fundo amazônico, efetivamente a gente não vê nada acontecer que mude pelo menos a vida de quem mora na Amazônia. Nós teremos uma COP30 de muitos bons resultados para nós. Que ela terá resultados fantásticos, nós não temos dúvida nenhuma, porque, repito, estaremos discutindo questões climáticas dentro do maior ativo ambiental do planeta. E esse ativo ambiental, que pertence ao Brasil, que pertence a nós amazônicos, precisa ser entendido a partir das pessoas, a partir de quem mora lá, a partir de quem vive e convive com as dificuldades de ser um amazônico. Deputado Sidney, espera-se que na COP30, espera-se definição de novas metas climáticas para redução de gases de efeito estufa, isso mundialmente, buscando aumentar o número de países com planos climáticos ambiciosos até 2035, além de discutir financiamento climático, proteção da Amazônia, de que os senhores já estão falando muito, a importância da água e os impactos das mudanças climáticas em políticas de gênero e na vida das pessoas em geral. Quais são suas expectativas em relação a todos esses pontos? Olha, a gente sabe que o grande capital não tem esse tipo de preocupação, né? Você vê que... Mas o terceiro setor vai vir também, né? Você colocava aí de forma muito precisa, né, os países acima da linha do Equador. A gente vê o discurso da França em relação ao agro brasileiro e ela faz justamente lá o que a gente tenta fazer aqui do ponto de vista do subsídio, né? E boa parte... Uma política protecionista. Com certeza. E boa parte, né, do que é utilizado em vários países, inclusive o Brasil, de agrotóxicos, os princípios ativos vêm da França, né? Então é um discurso que não condiz com a realidade. Agora, é óbvio que a COP é o palco, né, para que a gente possa ter essas discussões e chegar no entendimento, no sentido de que a gente possa diminuir as emissões, né? O Brasil dá uma lição nisso, que quanto mais de 80% da nossa energia é renovável. Nós estamos, inclusive, tendo problema, porque temos uma grande produção de energia solar, né? E o nosso sistema, muitas vezes, de redistribuição com o que é gerado, ele conflita, né? Mas isso é um exemplo claro de quanto o Brasil avançou. É óbvio que nós precisamos avançar muito mais. O Brasil tem um problema muito sério nas cidades, principalmente no norte. É difícil você ter um aterro sanitário. O custo e o destino do lixo ainda é muito caro para a maioria das cidades, mas eu entendo que esse é o caminho correto, e esse é o pauta correto, e torço
para que chegue um bom atendimento e que a gente melhore essas metas. Haverá a Cúpula dos Povos, que pretende reunir cerca de 15 mil pessoas ligadas a mais de 700 organizações socioambientais do mundo inteiro. Quer dizer, o palco vai ser a Universidade Federal do Pará. Dá para ter um pouco mais de otimismo quando a gente fala, então, em vez apenas dos líderes mundiais, políticos, também a sociedade civil presente? Sem a sociedade civil presente, discutindo e participando das discussões, a gente não vai ter sucesso. Porque só quem vive o dia a dia, e eu não quero classificar isso como uma ação paralela, eu quero dizer que ela está inserida, sim, nas discussões da COP30, mesmo acontecendo num ambiente diferente, mas ela está inserida intrinsecamente. E a gente precisa ouvir, e aí faço as vozes, às vezes, do Amazônia, como é que vocês vão entender a Amazônia, como é que o resto do mundo vai entender a Amazônia sem ouvir o Amazônia? O deputado Sidney falou, nós conhecemos a Amazônia por dentro. E aí, quando nós estamos há 10 anos, nós vamos a COP30 ela vai estar exatamente há 10 anos da COP de Paris, onde do acordo, do famoso e tão propagado Acordo de Paris. E de lá para cá, os dedos do mundo foram apontados para a nossa direção. Eu quero que esses dedos baixem e que os olhares do mundo passem a nos entender e propor soluções que possam usar as tecnologias já desenvolvidas, as pesquisas já estabelecidas por lá, que tragam as suas mentes brilhantes, cientistas, se coadunem com os nossos e possam produzir soluções. Repito, utilizando como tema central o ser humano, o amazônida, aquele que vive lá. Se nós resolvermos esses problemas, que são problemas conhecidos de todos nós, saneamento básico, educação, comunicação, energia elétrica, nós estamos aí dando um passo gigante para a preservação do meio ambiente, para a preservação da maior floresta tropical do mundo. A gente está chegando ao fim do programa. Eu queria as considerações finais do senhor, deputado Sidney, e depois do senhor, do que vocês esperam de melhor nessa COP. Olha, primeiro, garantir a participação de todos, da sociedade civil organizada, das populações tradicionais, das lideranças políticas locais. Nós estamos aí fazendo um chamamento para que os deputados e as deputadas federais da Amazônia participem da COP de forma efetiva e atuante. Nós sabemos que muitas vezes tem problema de agenda, mais 1, 2 dias, independente da visão de mundo que tenha, é importante porque esse debate contribuirá sobremaneira, né? Nós temos um Parlamágica, um parlamento amazônico, que congrega os parlamentares de todos os países da Amazônia como um todo. E o outro é que a gente possa defender os interesses desse bioma. Porque nós não podemos, como filhos da Amazônia, como amazônidas, ter a oportunidade de ter um debate dessa natureza na nossa casa e nós não defendermos a nossa casa. Então eu entendo que é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única. E o que a gente coloca aqui, uma questão de solução, né? Muitos dos desafios da Amazônia, ele perpassa pela academia, mas pelo conhecimento das populações tradicionais, né? E eles se fundem, né? Eles não são divergentes. Eu entendo que eles são complementares, né? Lê de engano de que acha que a cultura indígena é uma cultura idiota. Muito pelo contrário, né? A gente que convive, que sabe e que tem a herança indígena muito forte na nossa região, como da população ribeirinha. E são essas pessoas, né, em última análise, que são os verdadeiros guardiões da floresta, mesmo vivendo nas condições extremas mais difíceis, né? Inclusive, muitas vezes, pela ausência de políticas públicas que alcancem essas pessoas. Mas nós estamos um pouco cansados, né, de dizer que nós somos a solução do clima para o mundo, né? Mas, em contrapartida, nós somos tratados como se nós fôssemos responsáveis por tudo de mal que acontece no clima do planeta, porque
tanto do ponto de vista interno nacional quanto do ponto de vista externo, o mundo, para quem vive na Amazônia, nos vê de costa. Tá certo, muito obrigada. Deputado Keniston, temos pouco tempo. Eu queria aproveitar esse momento para convidar a todos para ir ao Pará, para ir a Belém, para ir à Amazônia, discutir essas questões, entender melhor o funcionamento da Amazônia e, acima de tudo, perceber a importância de investimentos. Nós somos o maior gerador de energia limpa do planeta, mas nós precisamos aumentar a aplicação disso, a utilização dessa energia. E que essas entidades, que esses países possam entender a sua importância também nesse sistema. Que a gente possa promover a Amazônia, transformá-la, repito, no grande protagonista, não só a partir de pontos de vista isolados, que ela possa cumprir o seu papel de ser esse pulmão do mundo, de ser essa peça fundamental nas questões climáticas mundiais. Muito obrigada aos dois. Eu conversei com os deputados Keniston Braga, do MDB do Pará, e Sidney Leite, do PSD do Amazonas, sobre as expectativas deles em relação à COP30, a Conferência Mundial do Clima. A COP já acontece em novembro, em Belém do Pará, reunindo políticos e sociedade civil de países do mundo todo. Você pode rever ou compartilhar esta edição do Câmara Debate, que fica no YouTube e também na página da Câmara na internet. Até mais!